Glória a Deus, graça e paz à igreja, graça e paz a você que está em casa, você que tem estado conosco, tem também se encontrado aí conosco durante a semana nas redes, na Rádio Proclamai. Está sendo bênção do Senhor, muitas pessoas sendo encorajadas, sendo descobertas no Senhor, nelas mesmas, por meio dessas palavras que estão sendo ministradas. Então, como a gente falou desde o início, nós estamos, nesse mês de agosto, nós estamos falando sobre o propósito. Então, agosto dos propósitos. E hoje, o Senhor ele me trouxe uma palavra que nós vamos abrir lá em Jonas. Aleluia. Quando você abrir a palavra do Senhor, você fica de pé, dá um glória a Deus. Aleluia. Jonas, no capítulo 1, a gente vai, como Jonas só tem quatro capítulos, a gente vai dar uma mergulhada nesses 4 capítulos, porque a palavra em Jonas, ela é bem, se a gente for ver um capítulo e o outro, eles se encontram, né? Então, a gente vai dar uma mergulhada, vai estar aí sendo, navegando nos 4 capítulos de Jonas. E aí no capítulo 1, no versículo 1, o Senhor diz o seguinte: o Senhor enviou esta mensagem a Jonas, filho de um homem chamado Amitai. Apronta-te e vá à grande cidade de Nínive e anuncie a seus habitantes essa mensagem do Senhor. Vou destruir essa cidade por causa da sua grande maldade. Seus pecados são terríveis, que chegaram até a minha presença. Jonas, porém, preferiu fugir da presença de Deus. Foi até o mar, ao porto de Jope, onde encontrou um navio que ia para Tarsis. Comprou sua passagem e embarcou para se esconder de Deus. Mas durante a viagem, de repente, o Senhor fez soprar um forte vento que agitou o mar e formou uma grande tempestade, tão violenta que o navio estava quase se partindo. Pai querido, nós amamos o Senhor, meu Deus, e nós já agradecemos ao Senhor por essa palavra, Senhor Deus. Nós honraremos esse momento com nossa mente e o nosso coração completamente voltados e inclinados ao que o Senhor preparou, a direção para as nossas vidas, Espírito Santo de Deus. No nome de Jesus, Pai, nós lançamos fora todo pensamento contrário ao Teu Espírito Santo, todo o coração que não esteja inclinado a receber e a fazer crescer a Tua semente, Espírito Santo, nessa noite. Nós repreendemos também toda a distração, Pai, os nossos pensamentos, a nossa mente, o nosso corpo e os nossos sentidos completamente voltados ao que o Senhor já declarou nessa noite, o que o Senhor já falou em sua palavra nessa noite. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. E aí hoje, eu fiquei perguntando a Deus: Senhor, o que é que eu vou falar hoje diante do Teu propósito, diante da palavra que o Senhor, diante desse tema, o que é que o Senhor quer tratar hoje com a sua igreja? E aí, a primeira coisa que eu me lembrei, há um tempo, assim que eu fui, há uns anos atrás, uns 7 anos atrás, eu estava numa escola, e aí eu estava recém-convertida, e aí eu entrei na sala, quando eu entrei na sala, estavam os professores falando sobre a Bíblia, né? E aí me lembrou, porque foi exatamente Jonas que eles mencionaram. E aí eles começaram a dizer, Jonas, tinha uma aluna deles que tinha dito, ela se posicionou enquanto cristã, né? E ela disse que acreditava em tudo que a Bíblia dizia. E aí os professores entraram na sala, dizendo, não acredito não. Jonas, como é que ele foi comido por uma baleia? E aí, queridos, a primeira coisa que o Senhor ele me trouxe, está lá, vamos lá abrir lá em 2 Timóteo, aleluia. 2 Timóteo, capítulo 3, no versículo
16. Aleluia. E diz o seguinte: toda a Escritura nos foi dada por inspiração de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 2 Timóteo, capítulo 3, no verso 16. Toda a Escritura nos foi dada por inspiração de Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Ela é o meio que Deus utiliza para nos tornar bem preparados em todos os pontos, perfeitamente habilitados para toda boa obra. Aleluia. E aí, eu corri para essa palavra, porque a palavra do Senhor ela não é conto de fadas. A palavra do Senhor é a verdade absoluta e definitiva que foi estendida a nós pelo sacrifício de Jesus. Então, esses homens e mulheres que passaram que deixaram as suas memórias na palavra do Senhor, porque foram memórias de experiências com Deus. Porque não há como a gente não falar de Deus se a gente não tiver experiências com Deus. Por isso que ele fez a inspiração. Para que a gente caminhe diante do propósito do Senhor, diante da vontade do Senhor. Para que nós, como é que a gente, enquanto cristão, como é que a gente vai ter a direção de quem Deus é, de quem eu sou, de aonde eu devo seguir, se eu não tiver a inspiração, o próprio Espírito Santo. Gente, é o próprio Espírito Santo que escreveu essas memórias que trazem experiências com Deus, e experiências fortes. E eu digo a vocês que eu estava até aqui mostrando a Eric, mais cedo, o meu caderno. Não foi, Eric? E aí eu estava procurando aqui umas ministrações, e que aqui é o meu caderno também de devocional. E aí eu parei assim, só Eric, isso aqui eu tive uma conversa com Deus. Só que eu escrevi. Eu gosto de registrar. Se não registrou, não existe, gente. Então aí eu fui lá, registrei uma conversa que eu tive com Deus. Em menos de 5 minutos, 2 folhas estavam prontas. Então assim, tudo isso parte do nosso momento com Deus. Então a Bíblia, a palavra do Senhor, eu estou trazendo isso para a gente ficar mais firme, a gente se aprofundar. E quando Deus me trouxe essa palavra em Jonas, eu me lembrei imediatamente que naquele tempo, e eu digo a vocês, eu saí calada da sala. Mas eu saí calada porque eu não sabia o que responder. Eu estava recém-convertida. Eu não sabia. Eu só ia dizer que Deus é amor, foi Ele que me transformou. Já era experiência? Já era experiência. Mas naquele momento eu não sabia o que dizer. E aí eu simplesmente me retirei da sala. Mas amém, hoje nós temos suporte, hoje nós temos as experiências com Deus que transbordam entendimento e conhecimento e mudança de vida, amém? Então quando a gente leu essa primeira parte, como eu disse a vocês, nós vamos mergulhar. O nome dessa mensagem é Caráter do Propósito, aleluia. Porque nós vamos entrar aqui no caráter de Jonas. Muitas vezes, quando a gente estudou Jonas, quando a gente leu Jonas ele foi apresentado como um profeta, porque Jonas é um profeta, ele foi anunciar a palavra de Deus, ele foi levar uma mensagem de Deus, e um profeta é aquele que leva a mensagem de Deus. Então Jonas ele tinha uma missão, um propósito, de levar, porque através dele, aquela terra, aquele lugar, escolheria viver da forma que estava, ou se arrepender e mudar de vida. Mas precisava que Deus falasse através de alguém. E aí Jonas, quando a gente vai avaliar, né, o caráter de Jonas, a gente percebe que Jonas, ele tinha um caráter egoísta. Então, quando a gente entra para estudar Jonas ele não foi desobediente só. E isso não dá para a gente mapear o caráter de Jonas, não.
Jonas, ele não foi somente desobediente. Porque o problema de Jonas não era o externo. O problema de Jonas era o coração de Jonas. E aí, meus queridos, diante disso, quando a gente fala de propósito, quando a gente fala de caráter do propósito, o caráter do propósito, ele revela o caráter de Deus. E era isso que Jonas, e eu creio, gente, não, a Bíblia não vem dizendo isso, mas eu creio que o livro de Jonas, porque no final do capítulo 4, é como se deixasse a gente com vontade. O que é que aconteceu depois? Não é verdade? Porque termina com uma interrogação. Deus, ele cutucando, de uma maneira bem nordestês de falar. Deus, ele cutucando Jonas, mas ali não define no fim. Deixa, e eu fiquei assim, Senhor, o que é que aconteceu então com Jonas? Qual foi o fim de Jonas? O que é que Jonas depois pensou, imaginou? Se de fato ele percebeu que ele estava errado, o que aconteceu? Então, queridos, o caráter do propósito, ele revela o caráter de Deus. Então, você enquanto profeta, você enquanto mensageiro, você enquanto filho de Deus, você é o revelador da imagem de Deus. Amém? Isso quer dizer que quem cumpre o propósito experimenta a vontade de Deus. Porque o propósito, ele está ligado à intenção de Deus. Quando nós falamos de propósito aqui, queridos, a Adna falou um pouquinho no domingo. O propósito, ele vem após um chamado. Nós temos um chamado, amém? Todos nós fomos chamados, certo? Mas o chamado, ele envolve-se, ele é enlaçado dentro do propósito. Nós não fomos chamados por nada. Nós fomos chamados para a efetivação da vontade de Deus aqui nesse lugar. E aí, quando a gente se aprofunda no propósito, o propósito, ele marca uma intenção. E essa intenção, esse propósito, a gente pode ver, a gente vai ler um pouquinho mais Jonas. Jonas, ele tinha um tempo determinado para marcar a vontade de Deus, que era o propósito. Ele tinha um tempo determinado. Então, meus queridos, o propósito, todo propósito, ele tem um início e ele tem um fim. Deus, ele tem um propósito. A gente não é balela de crente, para você que está em casa também, para você que vai ver essa ministração. Não é balela de crente, nós nascemos com um propósito. E Deus, ele chama a cada um, Deus escolhe, Deus chama e escolhe aqueles para o cumprimento do seu propósito. E somos aqui, nós aqui hoje, você que está em casa, somos nós esses cumpridores da vontade de Deus. Então, o propósito, ele marca uma intenção, ela tem um tempo, o propósito, ele tem um tempo determinado. Certo? Depois que Jonas, ele cumpriu, quando ele falou, acabou. Ele foi lá na cidade, a gente vai ver lá no capítulo 2, vamos ver lá. No capítulo 2, ele é levado, né, para dentro do peixe. Mas no capítulo 3, no finalzinho do versículo 2, ele diz assim no versículo 7, acompanha comigo, capítulo 2, versículo 7. Quando eu já tinha perdido toda a esperança, isso foi depois que ele entrou dentro, que Deus permitiu que ele fosse para dentro do peixe. Lembrei-me, verso 7, lembrei-me mais uma vez do Senhor, e a minha oração mais sincera subiu até o santo templo. Aí vai lá para o capítulo 3, no início do capítulo 3, ele diz assim: depois disso, depois que Jonas passou por uma tempestade, uma bagunça, o Senhor falou pela segunda vez, porque Deus, ele tinha falado lá no capítulo 1, versículo 1, Deus tinha dado a direção. E aí no início do capítulo 3, o Senhor falou pela segunda vez com Jonas, dizendo: vá à grande cidade de Nínive e avisa seus habitantes do castigo que virá contra eles, como eu já havia ordenado a você. Imagine Deus aí arretado. E aí, versículo 3. Dessa vez, Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive.
Então, queridos, ele falou, recebeu uma mensagem, ele cumpriu o propósito dele. Às vezes a gente acha que eu acordo assim, eu vou dizer a vocês, eu já acordo assim. Meu Deus, obrigada, Senhor, por esse dia, obrigado pelo sopro da vida, obrigado pelo teu renovo. Mas o que é que o Senhor quer de mim hoje? É como eu acordo todos os dias. Todos os dias, o que é que o Senhor quer de mim hoje? Porque a palavra do Senhor diz que há propósito para tudo. E o propósito está ligado ao tempo. Ele diz tempo para isso, tempo para aquilo. E o tempo de hoje, Deus, ele é atemporal. Ele age agora comigo, ele age com você em outro lugar. Ele é atemporal. A palavra do Senhor, ela é viva. E ela é eficaz em todo o tempo. Então, queridos, há um tempo determinado para o propósito do Senhor. Porque todo propósito, ele também tem uma finalidade. E o propósito, ele é específico para cada um. Deus, ele nos chamou a todos, amém? Chamou a todos. Ele decide, vai lá. Faz discípulos, batiza, enfim. Foi um chamado geral. Mas o propósito, ele é específico a cada um de nós. Então, eu vou fazer algo que talvez Eric não faça, talvez Diego não faça. Eu vou fazer algo, eu vou ter algo específico para fazer. Cada um de nós temos algo específico dentro do chamado de Deus. Nós fomos todos chamados, convocados, a Adna até falou aqui. Todos nós fomos convocados. Nós participamos de uma grande lista. Nosso nome está lá no livro da vida, queridos. O nosso nome está lá. Mas muito mais marcará a nossa passagem aqui quando a vontade de Deus for estabelecida através de nossas vidas. E isso vai acontecer quando o nosso propósito ele for efetivado. O nosso propósito ele trazer a existência e a vontade de Deus aqui nesse lugar. Nós fomos chamados para isso. Cumprir a vontade de Deus através do propósito dele. A gente tem mania de dizer o meu propósito, né? Mas o propósito não é nosso. O propósito é dele. Por isso que a vontade dele é o estabelecimento do que ele diz. E por isso Jonas sofreu, porque Jonas ele não tinha entrado no plano do propósito. Ele queria fazer a vontade dele. E aí, queridos, lá no capítulo, como a gente leu, Jonas mesmo diante, lá no capítulo 4, no versículo, vamos lá ver. No versículo agora, deixa eu ver aqui. Vamos ler o início do versículo 4, do capítulo 4. Ao perceber que Deus não destruiria, Jonas foi lá, falou, o povo se arrependeu, tá, gente? O povo rasgou as vestes, vestiram roupa de saco, o rei deu um decreto lá, tudo isso. Eles realmente, Deus ele olhou, porque Deus ele vê o nosso coração. E aí, Deus de fato viu que o povo tinha se arrependido. E aí, o que aconteceu com Jonas? Ao perceber que Deus não destruiria os ninivitas, Jonas ficou aborrecido. Ele reclamou com o Senhor por causa disso. Foi isso mesmo que eu pensei que o Senhor ia fazer, meu Deus. Quando eu ainda estava na minha terra e o Senhor me disse pela primeira vez que eu viesse até aqui. Foi por isso que fugi para Tarsis. Eu sabia, veja só, olha Deus ele expondo, olha Jonas expondo o caráter de Deus, mas ele não se via dentro desse caráter. Veja só, eu sabia que o Senhor é um Deus misericordioso e compassivo, que demora a perder a paciência e é cheio de amor, e está sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Por favor, Senhor, tire a minha vida. Eu prefiro estar morto a viver, porque nada do que eu disse vai acontecer. Misericórdia. Vejam só, um profeta do Senhor, um conhecedor, porque ele conhecia Deus. Gente, depois vocês vejam as orações que ele faz no capítulo 2. Ele ora com afinco, ele ora com propriedade. Ele conhece quem é Deus. Mas o coração de Jonas era um coração egoísta.
Era um coração que buscava os interesses. Ele queria fazer o que ele queria. Não adianta a gente conhecer. É um profeta, um homem de Deus. Era um homem de Deus. Mas se deixou nesse momento que a ira de Deus, porque Deus ele se irou com Jonas a ponto de descer. Vamos ler o capítulo 2, quando ele vai descer. Eu achei tão forte isso, gente. Quando ele entra na boca do peixe, que Deus ele permite. Deus colocou ele dentro da boca do peixe. O finalzinho do capítulo 1, diz assim, ó, 17. 1:17 a gente vai emendar com 2, tá? Mas o Senhor tinha levado até aquele lugar, quando os marinheiros jogaram Jonas no mar. Mas o Senhor tinha levado àquele lugar um grande peixe. Olha, o Senhor levou. Foi o Senhor. Para engolir Jonas. E durante 3 dias e 3 noites, Jonas ficou dentro do peixe. Lá no capítulo 2. Lá dentro do peixe, Jonas orou ao seu Deus. Ele orou assim: em meio ao desespero, gritei ao Senhor, pedi ao Senhor pedindo ajuda, e Ele me respondeu. Quando eu já estava às portas da morte, clamei por socorro, e o Senhor ouviu o meu clamor. O Senhor me lançou ao fundo do oceano, no coração dos mares. Afundei até ficar completamente coberto pelas grandes ondas do mar. Foi aí que eu disse: ó Deus, o Senhor me rejeitou e me expulsou da sua presença. Será que algum dia voltarei a ver o seu rosto, o seu santo templo? Verso 5. Afundei sobre as ondas. As águas se fecharam sobre mim. As águas se enrolaram na minha cabeça. Eu achei essa parte forte, versículo 6. Cheguei até a base das montanhas, ao fundo do mar. Gente, ele foi até o fim. Deus ele levou ele até o fundo. Ele chegou na Deus fez ele voltar. Aleluia. Deus fez ele voltar a base. Olha quem eu sou. Da onde foi que eu tirei? Foi daqui, das profundezas. Meu Deus do céu, isso é forte, gente. Fui separado do mundo dos vivos e fiquei prisioneiro na terra da morte para sempre. Porém, o Senhor, meu Deus, me arrancou das garras da morte. Então, veja só. Muitas vezes, por não cumprir a palavra de Deus, por não cumprir o propósito de Deus, por não estar dentro, por não compreender o plano de Deus, porque Deus aqui, quando Deus perdoa o povo, Deus ele estabelece, Deus apresenta o caráter perdoador. Mas Jonas não. Jonas ele queria que aquele povo ele fosse condenado. Porque Jonas ele era egoísta e ele tinha o caráter condenativo. Ele estava olhando para ele. Eu fazendo uma visão de Jonas, né? Não sei nem se ele se achava o tampa dos profetas. Mas Jonas, ele foi, Deus, quando ele vai terminando, Jonas, ele fugiu do propósito, porque ele não se percebia enquanto reflexo de Deus. Ele não se percebia enquanto um coração que amava, o coração de Deus. Ele não se via nesse lugar, queridos. Então, muitas vezes a gente anda de um lado para o outro, a gente faz tantas coisas, a gente fala com Deus, a gente ora, a gente se aprofunda na palavra, mas se aprofundar no caráter de Deus é obrigação nossa enquanto cristão. Nós somos essa referência. Hoje eu vejo aí, estou vendo aí a igreja metendo em muita coisa que não deveria. A igreja era para estar de joelhos, clamando, perdoando, levando a mensagem de um Deus perdoador, de um Deus que ama. Mas a igreja ela tem perdido tempo. Foi até o que a gente estava conversando lá atrás. O cristão tem perdido tempo.
Tem perdido o tempo de amar. Tem perdido o tempo de abraçar. O que está lá em Eclesiastes 3? O tempo. Tem perdido o tempo. Mas o tempo de Jesus, ele não tarda. Aleluia. O tempo de Jesus voltar não tarda. Aleluia. Então, queridos, Jonas, nesse contexto, é importante a gente pensar que, e foi o que eu pensei diante, Deus quando ele trouxe, ele inspirou-se para trazer essa mensagem de Jonas. Dentro desse contexto, o Senhor, ele quer abrir os nossos olhos e ele quer nos ensinar a de fato estarmos sujeitos à sua vontade. Quando a gente diz assim, a palavra do Senhor diz, eu acredito que é em Tiago, submeta-se a Deus e resista ao diabo, ele fugirá de vocês. Minha gente, muitas vezes nós fugirmos dessas situações. O fato da gente não cumprir o propósito de Deus, a gente está fazendo a vontade do diabo, isso já é. Teve uma vez que eu disse aqui, é forte, gente. Mas quando a gente não faz a vontade de Deus, a gente não precisa fazer esforço não para fazer, a gente já está fazendo a do diabo. Já está no plano dele. Misericórdia. Deus, ele te chamou para não ficar parado. Deus te chamou para amar. Deus te chamou com um propósito lindo. Deus te chamou com um propósito lindo. E é hora de nós arregaçarmos as nossas mangas e cairmos nesse mundão, recuperando vidas, trazendo vidas. É isso que o Senhor, ele quer de nós. O Senhor, ele diz lá em Hebreus 10, 38, vamos ler lá? Hebreus 10, 38. Aleluia. Amém? Hebreus capítulo 10, no versículo 38, lá no finalzinho do capítulo 10. E aqueles cuja fé os tornou justo aos olhos de Deus, devem viver pela fé. Acredite no seu propósito, querido. Acredite no seu propósito. Devem viver pela fé, confiando nele em tudo. Do contrário, se eles recuarem, se nós recuarmos, Deus não terá prazer neles. Deus não terá prazer em nós. Em outras palavras, é o que a gente diz: Deus não se agrada com os que retrocedem. Isso quer dizer, não está aqui, mas a gente subentende, que a ordem do propósito é avançar. A ordem do propósito é avançar. Aleluia. Por fé, queridos. Deus, ele te chamou para que a vontade de Deus, a vontade dele, permaneça. E eu vou te dizer, Jonas, ele passou por tempestades, viu? A gente leu aqui, no versículo 4, no capítulo 1. Deus, ele permitiu, mas durante a viagem, de repente o Senhor fez soprar um vento forte. Foi o Senhor, não foi o diabo. E muitas vezes a gente, como eu disse, muitas vezes a gente dá o crédito ao diabo. Mas não foi. Não foi o diabo. Talvez a situação de Jonas fosse comportamento. Porque Deus não falou de demônio. Era o coração de Jonas. O problema era o comportamento. O problema era a inclinação. Ele estava inclinado para o que ele queria. Para o que ele achava que era certo aos olhos dele. E aí Deus, ele disse, ó. Deus fez soprar um forte vento que agitou o mar e formou uma grande tempestade. Jonas quase morre nessa tempestade. Lógico que o plano de Deus não era... Lógico, Deus, ele tinha algo muito, muito maior para Jonas. Mas Jonas, diante das... Fechado nele... Jonas, ele não olhou para o propósito de Deus. Ele não percebeu que diante daquela situação, porque gente, quando a gente está no plano de Deus, como a gente diz, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Gente, terá acréscimos, os mimos do Senhor, eles virão.
gratuitamente, sem esforços nossos, sem aparição, sem querer ser. Vão vir porque a palavra do Senhor, ela é fiel. Ele mesmo escreveu e ele assinou. Aleluia. Então, as tempestades, queridos, Jonas estava fugindo do seu propósito. E quando isso aconteceu, quando nós fugimos do propósito do Senhor, nós ferimos a vontade dele. E eu vou dizer, tarda a nossa vida com Deus, e a gente também tarda as pessoas que Deus preparou para que nós alcançássemos. Tem multidões esperando por cada um de nós. Aleluia. Tem multidões, mas às vezes o nosso coração, o nosso comportamento, o nosso achismo, ele nos deixa perdido em nós mesmos. E o Senhor, ele quer te tirar desse lugar hoje. O Senhor Jesus, o Senhor Deus, através dessa tempestade, porque a palavra do Senhor, vou voltar lá para Eclesiastes, ele diz que há propósito em tudo embaixo aqui, do céu. E até a tempestade, ela teve um propósito, queridos. A tempestade, ela teve um propósito de voltar o coração de Jonas para o lugar que era dele, que era o lugar de Deus. Aleluia. Aleluia. Que meio à tempestade nós possamos, queridos, a palavra diz que quando eu estou fraco, é porque eu estou forte. Mas isso é quando nós temos o Senhor Jesus. Quando nós não deixamos que a tempestade, ela nos engulam. Veja Deus diante das tempestades. Volte seu coração para Deus diante das tempestades. É Ele. Aleluia. É a vontade dEle. E quando nós negamos para a glória de Deus, Jonas cumpriu o propósito dele. Ele depois ficou lá murmurando, que a gente não sabe o fim, mas ele ficou murmurando lá, mas ele alcançou o propósito. E a gente precisa entender, por isso que eu digo, o propósito não é nosso, é um pedaço de Deus em nós. Aleluia. Então, quando eu me nego a cumprir o meu propósito, eu estou negligenciando a graça. Deus, ele decide, porque a graça te fez andar. Foi a graça que te tirou daquele lugar. Foi a graça. E quando nós negligenciamos o nosso propósito, não tem a ver conosco, tem a ver com Ele. É a vontade dEle sendo dirigida a nós. É por você, é por amor a você. Quando isso acontece, aleluia. Quando isso acontece, queridos, infelizmente, nós estamos negligenciando a graça, gente. Foi entregue por nós de graça. Nós não merecíamos, mas Deus enviou alguém. Deus enviou alguém. Aleluia. Eu lembro do meu momento que Deus enviou. Deus enviou uma pessoa, porque Ele queria cumprir a vontade dEle em mim. E Deus enviou uma pessoa e disse: tu tem jeito, teu casamento tem jeito, tua família tem jeito. Por amor a nós, mas para a glória de Deus. Aleluia. Então, no nome de Jesus, não negligencie a graça. Ela foi um presente. Ela foi um presente. Ela te estreitou ao céu. Queridos, ela te estreitou ao céu. E mais do que isso, ela te trouxe a presença dEle. Ela te trouxe a presença dEle. Aleluia. Aleluia.
Aleluia, queridos. Que nesse tempo de propósito, porque eu creio que nesse altar, o Senhor Ele vai dirigir muito. O Senhor tem muito a dirigir as nossas vidas. Quando eu vi a vida de Jonas, eu senti um amor tão grande, porque aconteceu comigo. Alguém não se recusou a dizer que me amava. Alguém me deu a oportunidade de começar. Alguém me deu a oportunidade. Eu louvo a Deus. E eu louvo a Deus pelo plano lindo e maravilhoso dele em nossas vidas. Que nesse tempo, queridos, de propósito, eu creio que muitas coisas ainda acontecerão. Aleluia. Que o Senhor Ele nos acorde todos os dias. Todos os dias o Senhor Ele já tem um plano preparado para você cumprir durante aquele dia, querido. Aleluia, se quebrante. Aleluia, dobre-se a Ele, entregue seu coração completamente. O nosso coração é tão enganoso, o nosso coração é inconstante. Mas o Espírito Santo de Deus que mora em nós, Ele é que vai nos levar ao propósito, é Ele que nos leva ao céu, é Ele que nos reconhece, é Ele. Oh, aleluia! Precisamos buscá-lo, para que nessa busca o nosso propósito ele seja efetivado, para que nessa busca nós possamos ouvir as direções que Ele quer para nós. Oh Deus, obrigado, Senhor. Eu convido você a fechar seus olhos. Eu convido você a extrair desse momento, aleluia, a extrair, como foi falado aqui, que nesse momento nós reconheçamos a voz de Deus. Que nesse momento você e eu coloquemos no altar do Senhor todas as nossas recusas. Tudo aquilo que nós nos recusamos a fazer, meu Deus. Nós colocamos o teu altar na tua cruz, Senhor Deus. A cruz é o nosso lugar, meu Deus. Oh, aleluia. Oh, Deus, nós entregamos o nosso coração. Obrigada pelas memórias de resgate que o Senhor nos deu, Senhor. E nós estamos aqui nessa noite para dizer que sim, que nada de fato vai nos parar. Aleluia. Que nós não vamos retroceder. Como nós cantamos aqui, que nós não vamos desistir, meu Deus. Porque maior é o que está em nós. Pai, no nome de Jesus, renova nossas forças, Pai. A caminhada é difícil, meu Deus, mas se torna leve quando sentimos o Senhor conosco. Oh, Espírito Santo, muito obrigada, meu Pai. Muito obrigada por esse tempo, meu Deus. Vamos louvar ao Senhor.